Senhor Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome pela vida desta igreja, por tudo que Tu tens feito através dos seus ministérios na vida de milhares de seres humanos, Senhor. Te agradecemos pela forma maravilhosa mediante a qual Tu tens sustentado esta congregação cristã, que tem procurado, Senhor, manter-se fiel à Tua palavra. Senhor amado, funcionando no Brasil como âncora, Senhor, da Tua verdade. Ó Deus de toda graça, bondade e misericórdia, que o Senhor continue nos guardando, nos amparando, sustentando, dando-nos graça, Senhor, para que estejamos unidos em um só corpo, em um só espírito, com o Teu perdão prevalecendo sobre nossas relações humanas, ó Deus, e ajudando-nos a dar uma evidência sociológica da realidade de Cristo, através, Senhor, da qualidade da nossa comunhão cristã no seio da nossa igreja. Senhor querido, nós pedimos nessa manhã perdão pelos nossos pecados, rogamos a Ti que Tu afaste de nós as nossas incríveis transgressões, o comportamento pueril, tolo, Senhor, o tropeço em pecados fáceis de ser vencidos, Senhor. Pedimos perdão a Ti, Senhor, por mais uma vez procurarmos saciar a nossa sede em miragem, Senhor, e não vivermos à luz, Senhor, das grandes verdades da vida, que tanto poder tem de colocar o nosso coração no caminho correto. Nós rogamos a Ti nessa manhã, pelos que aqui entraram e que encontram-se sobrecarregados, aflitos, abatidos, Senhor. Aqueles que não conseguem compreender o curso da Tua providência, incapazes hoje de reconciliar doutrina com a sua experiência de vida, pessoas que foram levadas a acreditar num Deus bom, mas que estão lidando hoje com o aparente avesso da Tua bondade, como se o Senhor tivesse se esquecido delas. Deus querido, Deus amado, Tu és Deus luz, Tu és Deus que lança luz nas nossas trevas. Faz assim na vida desses irmãos, renova os abatidos, os desanimados, os que perderam o encanto pelo Teu reino. Tu sabes, Senhor, que a fé cristã não pode ser vivida sem vigorosas afeições santas, que nós precisamos Te amar ardentemente com todo o nosso ser. Livra-nos, Senhor amado, daquela morbidez espiritual, que faz com que saibamos que Tu existes, Senhor, mas que ao mesmo tempo nos impede de Te buscar e ter encanto por Ti. Não permita que vivamos uma miserável salvação, Senhor. Ó Deus de toda bondade, graça, misericórdia, livra-nos de todo mal, Senhor, de toda obra maligna. Senhor, mais uma vez, Senhor, repetimos a oração do Pai Nosso como um gemido de dentro do nosso ser. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado a todos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Senhor, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Deus amado, nós pedimos a Ti graça nas batalhas que estamos enfrentando do lado de fora da igreja, seja no exercício da nossa profissão, seja, Senhor, nas atividades ministeriais que estamos levando adiante em favelas, nas ruas, Senhor, ou
ou nas mais diferentes instituições, Senhor, do nosso país, aquelas que têm a responsabilidade, e em especial, de zelar pela ordem pública. Nós pedimos a Ti graça para que em tudo possamos atuar com excelência, com equilíbrio, sendo uma voz de indignação, mas ao mesmo tempo sóbria, temperada com doçura, Senhor. Não permita, ó Deus amado, que sejamos igualmente conduzidos pelo calor das circunstâncias, pelas nossas paixões ideológicas, mas que o Senhor nos mantenha sóbrios, Senhor, sensatos e comprometidos com a Tua justiça, falando de acordo com a Tua verdade, Senhor, sem fazermos acepção de pessoas. Deus de toda graça, nós rogamos a Ti que agora o Senhor ilumine a Tua palavra, a fim de que possamos compreendê-la, Senhor, e que Tua palavra venha com grande poder sobre os nossos corações, aquietando nossa alma, enxugando nossas lágrimas, dando direção para as nossas vidas. É o que nós pedimos a Ti, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. A igreja, vou pedir que abra a Bíblia juntamente comigo, no livro de Tiago, Epístola de Tiago, versículo 5. Nós vamos ler o verso 5 até a parte A do versículo 6. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Tiago, capítulo 2, verso 5, até versículo 6. Capítulo 2, falei 5, mil perdões. Capítulo 2, versículo 5, até a parte A do versículo 6. Então, repito. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam. Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. A igreja pode ficar sentada. Irmãos queridos, a mensagem que eu lhes trago nesse curto tempo que me resta, nesse nosso primeiro culto dominical, poderá parecer para muitos uma mensagem bastante autobiográfica, como se eu tivesse chamando a atenção de todos para a minha própria vida. Eu espero que assim não seja. A minha intenção é que aquilo que eu tiver que falar sobre o atual momento de vida que eu estou vivendo, seja pregação do Evangelho também, e ao mesmo tempo represente uma palavra de esclarecimento para a igreja com respeito a esse momento que a igreja está vivendo e que envolve de uma forma muito especial a vida do seu pastor. A nossa igreja está vivendo, nesses últimos dias, a maior mudança de toda a sua história, no que diz respeito ao foco da sua missão, bem como o trabalho para o qual o seu pastor, até onde ele consegue perceber, está sendo chamado por Deus. Eu diria a vocês que até o ano de 2007, quando essa guinada se deu,
nós éramos uma igreja verdadeira. Acredito que havia uma igreja aqui. E uma igreja preocupada, em especial, com a salvação do pecador e a sua consequente mudança de vida, tanto interior, quanto também no que diz respeito às consequências práticas dessa mudança interior no seu viver diário. Então, éramos uma igreja preocupada em anunciar o Evangelho e chamar o convertido para viver uma vida de santidade. Mas que espécie de santidade? Esse é um ponto muito importante de ser enfatizado. Uma santidade que tivesse como característica o compromisso com a verdade, o amor. Todos vocês são testemunhas do fato de que ao longo daqueles anos todos, não foram poucas as vezes que nós tocamos em temas tais como a necessidade de nós nos amarmos uns aos outros na igreja, dos maridos serem amigos das suas esposas, das esposas serem amigas dos seus maridos, dos pais tratarem com carinho seus filhos, sendo referência de santidade para os mesmos, dos filhos honrarem os seus pais. Falamos sobre a necessidade, em tantas ocasiões, de sermos honestos, de pregarmos o Evangelho, de cultivarmos uma vida devocional. Meus amados irmãos, todos vocês são testemunhas de que durante anos a fio nós enfatizamos esses itens da ética cristã. Havia, concomitantemente, uma grande preocupação no meu coração em defender o cristianismo de todos os ataques do ceticismo pós-moderno. Uma preocupação em, através da nossa mensagem, dar sentido à vida do homem para o qual a existência perdeu o significado. Nesse ponto, a minha pregação, em não poucas vezes, foi bastante autobiográfica. Por quê? Em 1992, ou melhor, em 1982, quando eu tive o meu encontro com Cristo, eu não fui tão atraído inicialmente, até onde consigo perceber, pela mensagem do Cristo perdoador que nos salva dos nossos pecados. É claro que havia uma compreensão dessa verdade, senão não teria me tornado cristão. Mas me chamava muito a atenção o fato de que Jesus Cristo era o meu salvador da minha perdição metafísica. O que eu estou querendo dizer com isso? De ser a única resposta para o desespero existencial humano. Eu não tenho palavras para descrever a pena que eu sinto do homem, a dificuldade de entender como que pessoas podem encontrar alegria na vida sem ter a esperança do cristianismo. Para mim, é, até hoje, um verdadeiro mistério, um enigma, algo que escapa à minha compreensão, porque eu, como cristão, preciso lutar todos os dias contra a desesperança, trazendo as promessas do cristianismo para minha mente, para não perder a razão de viver. Agora eu fico a imaginar, na experiência de alguém que vê um episódio como esse, que se abateu sobre a vida do famoso ator brasileiro Reinaldo Gianecchini, e que por algum motivo essa pessoa é levada
a olhar para o Gianecchini e pensar na sua própria condição de ser finito, que vive uma vida curta e incerta, e não ter o que apresentar para a sua própria alma, para consolar o seu coração em estado de desassossego. Isso foi uma coisa tão presente no meu ministério, que eu posso lhes dizer que foi uma das maiores forças motivacionais para eu entrar e me manter no ministério sagrado de pregação da palavra de Deus. A tentativa de, através da pregação do Evangelho, trazer sentido para a vida humana. E assim, nós fomos vivendo esses anos todos, vamos assim chamar de experiência eclesiástica, experiência de igreja. Uma igreja que foi plantada em 1992, ela nasce em dezembro de 92, lá na Avenida das Américas, num templo da igreja Union Church. E é claro que todos nós viemos crescendo juntos. Penso que são gratos a Deus todos aqueles que perseveraram no amor por esta igreja, pois muitos dos nossos defeitos, fraquezas, erros passados foram sendo corrigidos ao longo do tempo pela ação do Espírito Santo. Fomos crescendo. A própria Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, até onde consigo perceber, houve um crescimento ininterrupto em santidade. Alguns saltos qualitativos que demos, que marcaram muito a história da nossa igreja. Eu tenho para mim, por exemplo, que foi de fundamental importância para que essa igreja chegasse onde chegou e se preparasse para as tribulações que enfrentou e passasse a exercer o papel social que exerce hoje na sociedade do Rio de Janeiro, as exposições bíblicas de livros inteiros das Sagradas Escrituras. Não tenho dúvidas que as exposições de 1 aos Tessalonicenses, Josué, Juízes, Gálatas, Filipenses, entre outras, foram usadas poderosamente por Deus em cultos inesquecíveis, para que nós viéssemos a amadurecer. Eu tenho na minha memória cenas de, ao término de algumas dessas exposições, de ouvir os gemidos dos irmãos da nossa igreja, chorando ou de alegria, de contentamento por terem descoberto uma nova e gloriosa verdade na palavra de Deus, ou sob a mais profunda convicção de pecado e desejo de arrependimento de vida. E assim nós fomos vivendo, até que veio esse vento que passou pela nossa igreja, que está passando, não sei se essa é a melhor metáfora, até que veio sobre a vida da nossa igreja o despertamento para o problema da injustiça. Não apenas a injustiça doméstica, a injustiça que é cometida, por exemplo, na relação do patrão com a empregada doméstica, mas a injustiça no sentido mais amplo, a injustiça estrutural, a injustiça que envolve o próprio Estado. E aí, então, tomamos a decisão inédita na história da nossa igreja, uma história de perfil de classe média, de nós irmos para as ruas protestar. Foi uma coisa assim,
da noite para o dia. Simplesmente crimes bárbaros estavam acontecendo na vida da nossa cidade, e com o mínimo de base bíblica, nós chegamos à conclusão que nós tínhamos que gritar. E aí, então, fomos para as ruas. E isso representou uma série de mudanças no dia a dia da nossa igreja, e algumas mudanças que me parecem que são mudanças sem retorno, sem volta. É um caminho que nós entramos e que nós não vamos voltar mais atrás. Eu posso dizer a partir da minha própria experiência como ministro. Porque subitamente, embora houvesse, vamos assim chamar de um background intelectual, para que, mesmo no passado, mesmo 15 anos atrás, antes de nós chegarmos na nossa propriedade, na nossa sede definitiva, aqui nesse lugar, sabe, houvesse uma base teológica para a ação nessa esfera da vida em que nós estamos atuando, a coisa se tornou, para mim, nesses últimos anos, impressionantemente clara, a ponto de hoje eu não mais conseguir conceber uma igreja que viva de uma maneira oposta a essa que nós temos vivido nos últimos anos. De que maneira nós temos vivido nos últimos anos? Sobre o que eu estou falando? Eu estou falando, em primeiro lugar, sobre uma comunidade inteira consciente de que é uma expressão de amor ao próximo, de santidade de vida, de compromisso com Cristo, a pressão política, o combate às estruturas do mal que desgraçam, infelicitam, escravizam vidas humanas. É uma coisa que está tão dentro de mim que é inimaginável hoje pensar no retrocesso, pensar em nós voltarmos aos temas do passado sem o tratamento dos temas com os quais nós temos lidado no presente das nossas vidas. Se tornou claro para mim que há um desperdício muito grande nós reunirmos centenas de pessoas no mesmo lugar e estas juntas não usarem da força, dos recursos, da autoridade de que dispõem para pressionar as autoridades públicas para que estas façam a lei ser cumprida. E sejam eficazes no combate às mais diferentes manifestações de desrespeito aos direitos humanos. Essa é uma palavra que entrou definitivamente no nosso conceito de santidade de vida. Para nós, de uns anos para cá, o santo é alguém que tem compromisso com a defesa dos direitos humanos, a tal ponto que para nós, hoje, para mim, é quase que um ser de um outro planeta. Alguém que se diz crente e que não se incomoda com o salário do trabalhador, que não se preocupa com o abuso de poder das forças policiais, com os escândalos de corrupção, com a desigualdade social, com a falta de acesso à educação e de transporte, de saneamento básico. Subitamente, nós nos vimos preocupados com essas questões e passamos a ir para as ruas e protestar e usar dos nossos poucos recursos para pressionarmos as autoridades públicas a fim de que esses valores todos inegociáveis
fossem preservados na nossa sociedade. Mas o ponto decisivo dessa história toda foi aquilo que era a consequência inevitável dessas manifestações que nós realizamos nos últimos anos. As manifestações nos levaram para os fatos, para o contato com a realidade, na perspectiva de obtermos informação e de sabermos pelo que lutar. E aí, então, foi inevitável a chegada na favela. E esse é o ponto que eu gostaria especialmente de tratar com os amados irmãos nessa manhã. Faltam aqui 10 minutos, não tenho muito tempo e não vou cansá-los com isso. Mas eu penso que, como pastor da igreja, não é minha obrigação expressar para os amados irmãos as mudanças que estão ocorrendo dentro de mim e que me parecem mudanças que vieram para ficar e que vão me acompanhar até a morte. E a principal delas, tão forte quanto as manifestações que tem como propósito mover o braço do Estado, é o compromisso com o pobre. Com vergonha eu lhes digo que só depois de muitos anos morando nessa cidade, apesar de ser leitor assíduo de jornais, de revistas, de acompanhar o dia a dia do noticiário referente ao estado do Rio de Janeiro, pela primeira vez na minha vida eu conheci a realidade da favela. Mas eu não estou falando que conhecer a realidade da favela de fazer turismo. Alguns políticos dizem, não, eu conheço todas as favelas, de fazer campanha, andando pelas ruas e sumindo. Eu estou falando de você entrar no barraco. Eu estou falando de você ouvir os tiros. Eu estou falando de você ver a ratazana dentro da casa, sabe? Estou falando do cheiro, de fisionomias, de afeições. O que me fez chegar à conclusão que a nossa igreja está hoje diante de um imenso desafio, que é o desafio de nós rompermos com a cultura protestante vigente no Brasil, e isso não vai ser fácil. A pressão do meio é muito grande, a fim de que nós nos voltemos para os miseráveis, para os menos favorecidos, para aqueles que são mais carentes da misericórdia humana. E é isso que esse texto fala. Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Menosprezar o pobre, à luz desse contexto, do contexto desse capítulo do livro de Tiago, significa tratar o rico com mais respeito
do que o pobre. É num culto como esse, literalmente falando, você oferecer ao rico. O tratamento mais honroso possível e tratar o pobre como se o pobre fosse um estorvo, como se o lugar do pobre não fosse a igreja. Mas esse menosprezo é um menosprezo que pode assumir outras tantas características mais. O menosprezo, por exemplo, de nós não optarmos preferencialmente pelos pobres no nosso trabalho missionário. É isso hoje para mim que é difícil de compreender. É como que a igreja consegue se manter afastada do pobre. Ultimamente, eu tenho procurado fazer algo que me parece que está sendo imensamente eficaz na vida de alguns crentes, alguns pastores que eu conheço. Eu tenho convidado pessoas para visitar as favelas do complexo de Manguinhos e o Jacarezinho comigo. Invariavelmente, todos saem abalados. Não há como você não sair desses ambientes transtornado. E é por isso que eu gostaria, vou fechar minha Bíblia para não prosseguir, de fazer os seguintes pedidos à nossa igreja. Pedido número 1, que nossa missão seja orientada pela necessidade do miserável, dos menos favorecidos, daqueles que mais carecem da compaixão humana. Que vejamos como parte integrante da nossa missão andar por lugares imundos, fétidos, ainda que estejamos expostos a contrair doenças e correr risco de vida. Segundo lugar, que sejamos generosos na ajuda efetiva ao pobre, compartilhando da nossa riqueza com ele. Em terceiro lugar, que pressionemos as autoridades públicas para que, da mesma forma que deve ser prioridade para a igreja o pobre, que seja para o Estado prioridade também cuidar dos menos favorecidos. Não pode o governo do Estado e a prefeitura derramarem coisa de em torno de 4 milhões de reais, me parece que foi 2 milhões de reais do Estado, mais 2 milhões da prefeitura, se eu estou exagerando é um pouco mais, um pouco menos, não sei, numa competição de hipismo da bilhardária Atino Onassis, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Ninguém chiar, ninguém gritar, ninguém se indignar. Me põe 4 milhões de reais nas mãos, eu faço a festa em Manguinhos. Primeira coisa, eu acabo com literalmente, todos os barracos que estão à margem do rio Jacaré, onde eu encontrei a ratazana, que era do tamanho de um gato, andando sobre as coisas das 3 crianças pobres cujos pais são dependentes de crack. Outro ponto muito importante, outro pedido. Eu vou estar na igreja em reuniões centrais, assumindo os compromissos de pregação que eu já tenho assumido com a igreja, nada mais além disso. E é muito importante que todos estejam certos que querem ser membros desse tipo de igreja,
Porque se é para estar aqui, é para estar contente com esta opção que a igreja fez, que o pastor está fazendo, porque na minha vida é um caminho sem volta. Não há mínima possibilidade. E quando vocês não me encontrarem aqui, ou vocês vão me encontrar fazendo sermões, ou na favela, ou protestando. É claro que isso vai significar para a igreja uma perda do contato com o pastor titular, mas não com a equipe pastoral, que nós vamos ter pastores aqui dando assistência espiritual para a igreja. Então é muito importante que todos compreendam isso. É um chamado que eu recebi. E não estou dizendo que é um chamado para plantar igreja em Nova York. Não é um chamado para uma vida confortável. A experiência que nós vivemos segunda-feira passada, de você ficar escondido atrás de uma parede para a bala não te pegar, das motos passando de um lado para o outro, a poeira da favela, cobrindo o ar, você respirando aquele pó, as motocicletas passando com os fuzis cruzando as vielas escuras da comunidade pobre, não é uma opção fácil, mas é um constrangimento, uma pressão exercida sobre a consciência, que faz com que não consigamos conceber a fé cristã de uma outra forma. Então, o Espírito Santo, acredito eu, está dando um novo perfil para a vida da nossa igreja. Não estamos renegando nada que foi pregado no passado, é um acréscimo. Continuamos reformados, continuamos acreditando na salvação pela graça mediante a fé, continuamos vendo a santificação em termos de ética privada. Bom marido, boa esposa, bons filhos, mas estamos acrescentando a esse conceito de missão, de espiritualidade, o combate às estruturas perversas da maldade, protesto, a ação política, sem envolvimento político partidário, e a opção pelo pobre. Essa é a igreja da qual hoje você faz parte. Uma igreja que vai estar bem voltada para as necessidades do mundo e que vai trabalhar duro para que os seus membros caminhem com as próprias pernas e estejam aqui dentro dispostos a serem preparados para servir e não para serem servidos. Vamos ficar de pé e orar? Obrigado. Vamos falar com Jesus. Senhor amado, foi o Senhor quem nos mostrou o que os nossos olhos não conheciam, não tinham até então visto. Nós não conhecíamos o desespero de uma família que perdeu um filho assassinado. Não sabíamos, Senhor, o que é ser criança numa favela. Pouco sabíamos, Senhor, dos níveis de corrupção aos quais o nosso Estado desceu. E hoje nós estamos aqui, Senhor, marcados pelo que vimos. Guardadas as devidas proporções, Senhor, falando na Tua presença e na presença da igreja. É como um alemão na Segunda Guerra ver um campo de concentração no seu país e não conseguir mais voltar para casa para viver a vida que até então vivia.
É impossível ser curado do contato com a miséria do estado do Rio de Janeiro. Senhor querido, nós pedimos a Ti que Tua graça sustente a nossa igreja, mantendo-a evangélica, e que o Senhor dê subsídios espirituais aos membros desta igreja, para que estes saiam vitoriosos nos seus conflitos pessoais e que, em nome de Jesus, sejam libertos pela Tua palavra para servir a um mundo que se encontra em agonia. Envia o Teu Espírito, dá-nos recursos financeiros e humanos, que o Senhor mesmo crie esse perfil, marcando em definitivo a nossa identidade. E nós sabemos que isso não é tudo. Que a cada dia o Senhor vá revelando níveis mais profundos de compromisso em amor com o próximo e de serviço e dedicação a Ti. E que possamos ver nas nossas vidas o cumprimento da Tua palavra no Sermão da Montanha. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de vós, desde agora e para todos sempre. Amém.